Tem que tentar fazer. Começou a transmitir, viu? Começou a transmitir. Começou a gravar. Pode falar. Já está gravando. Já está gravando, pode Vamos falar. lá. Gravando, estamos ao vivo na página da CCM do Facebook. E hoje o tema da nossa live é CCM ANSP, um histórico de luta. E aqui, hoje aqui conosco, recebemos uma atração internacional, que é o Silvio Miceli, diretamente de Portugal, de Além-Mar, vindo aqui dar o ar da sua graça para conversar com nós, com o pessoal usuário de ANSP, com o pessoal da plenária da CCM ANSP. Do lado do internacional, o Silvio Miceli, a nossa figura carimbada de todos os atos, ações, carreatas e movimentos aqui na CCM ANSP, que é o Luiz Moreno, né, nosso companheiro coordenador da capital. E lá do interior, lá de Bauru, a primeira vice, a Idenilde, né, que está acompanhando a gente. Idenilde está lá com um probleminha no áudio dela. A gente espera que ela consiga arrumar para a gente poder bater um papo junto com ela. Mas ela está acompanhando aqui conosco. Qualquer coisa, Idenilde, vai mandando recado aqui para a gente no bate-papo que a gente retransmite para o pessoal. Tá bom? E aqui, né, fazendo essa apresentação, aqui sou eu, Guilherme Nascimento, presidente da CCM ANSP. E acho que a melhor coisa que tem hoje, vamos aproveitar aqui a presença do Silvio. Silvio, que foi presidente da CCM ANSP, montou uma mesa muito bacana, que trabalhou muito com o Moreno, de primeiro vice, né, Moreno? Isso. E o João Elísio, de segundo vice, né? João Elísio, que todos nós sabemos, né? Nós acompanhamos, faleceu nesse ano, vítima da Covid. Foi mais um número entre os 100 mil brasileiros que faleceram nesse período, né? Então, assim, a gente até gostaria que o João Elísio estivesse aqui conosco, mas certamente ele está, né, nas nossas lembranças, está aqui no nosso coração. Mas nós temos aqui dois grandes companheiros, né? Silvio Miceli e Luiz Moreno. E o Silvio, a Edenilde estava me lembrando, o Silvio já escreveu 2 livros sobre ANSP, né? Jornalista, escritor, blogueiro, agora tem esse nome, quem faz vídeo... Youtuber. Youtuber, exatamente. Profissional aí de vários predicados. Silvio, conta um pouquinho para a gente como é que foi. Primeiro, conta um pouquinho para a gente como é que foi a trajetória da CCM ANSP, né? Assim, a gente tentar ser objetivo também, mas contar um pouquinho como é que foi a trajetória da CCM ANSP até a sua chegada na presidência da CCM. Bom, pessoal, primeiro, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Denilde. Boa tarde, Moreno. Uma honra, um convite. Brincadeiras à parte, vocês estão me enchendo muito a bola, dizendo que como é que é? Presença internacional, youtuber. Uma grande bobagem, mas os amigos podem brincar com a gente, porque dizem que a gente brinca com quem a gente gosta, né? Bom, resumidamente, porque, na verdade, eu tenho uma vivência de 20 anos na CCM, 19 anos, para ser mais exato, né? Eu entrei na CCM em janeiro de 2000. Havia pouco tempo me afastado do serviço público para exercer um cargo na minha associação de origem, que era a Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a CETEG, cujo presidente José Gozzi todo mundo conhece. Ele continua sendo presidente da CETEG, preside a Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, a FESPESP, e mais recentemente preside a Pública Central do Servidor, porque ele é um missionário, né? Inclusive eu tive a oportunidade de falar com ele isso recentemente, então ele é mais do que conhecido, e eu era... à época, cheguei a ser vice-presidente da CETEG, mas à época eu era primeiro secretário e tinha que começar de alguma forma. Então ele falou assim, olha, vai lá,
vai ter uma reunião na CCM, que eu não sabia até então o que era, né? Porque o pessoal quer fazer um seminário, etc. e tal. Isso nós estamos falando da época dos seminários físicos, né? Sinestésicos. E, enfim, eu fui, à época, para a realização de um grande seminário que a Comissão Consultiva Mista realizou em abril de 2000, na sede, no anfiteatro do Centro do Professorado Paulista, que todos também conhecem já de longa data, que o CPP, ele por diversas vezes, ele foi palco dos nossos encontros, reuniões, etc. e tal. O que é importante destacar é que, à época, o então deputado estadual Jamil Murad, do PCdoB, tinha apresentado o famoso PL 74/99, projeto de lei 74/99, que, na verdade, era uma espécie de um resumão daquilo que a CCM havia discutido em 3 seminários antes, que tinham acontecido em 95, 96 e 98, numa época em que a Comissão Consultiva Mista era ainda presidida pelo superintendente do IANSP, e logo em seguida, o superintendente do IANSP, eu acho que peguei todos os superintendentes vivos, eu acho que eu peguei. O superintendente na época, o Dr. Nelson Ibanhes, que foi, até então, era o mais longevo superintendente do IANSP, até ser batido em termos de tempo pelo Dr. Latif Abrão Júnior. Ele achou por bem que a Comissão Consultiva Mista teria que ser coordenada, dirigida, presidida, enfim, a nomenclatura pouco importava, por representantes e servidores. Então, criou-se um triunvirato com o professor Décio Grise, que até onde eu sei ele ainda está vivo, inclusive completou 100 anos, estou com muitas informações, mas parece que sim. O professor Oswaldo Pio Soares, do Centro Professorado Paulista, que, graças a Deus, recentemente nos falamos, ele também está vivo, e já falecida há muito tempo, a professora Juraci Loconte, da Liga do Professorado Católico. Então, foi nessa época de transição que eu entrei. A CCM já tinha passado pelo primeiro processo eleitoral, tendo como presidente, até então, uma representante de Presidente Prudente, vinculada ao sindicato APUESP, que era a professora Maria Valneide, que hoje, passado todos esses anos, né, hoje a professora Maria Valneide Romano preside a Associação APAMPE, Associação de Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo. Então, fizemos o seminário e, para mim, já lá ficou claro que nós estávamos fazendo a coisa certa, mas nós estávamos no lugar errado. Nós nos reuníamos mensalmente, como ocorre até hoje, as famosas reuniões da CCM, que já devem ter passado de 300, acredito eu, às quintas-feiras, a última quinta-feira do mês, aquela coisa toda, né? Mas estávamos fazendo as coisas certas, mas nós estávamos no palco errado, porque, na verdade, o que o IANSP sempre precisou e continua precisando é de recurso financeiro, e esse recurso financeiro obrigatoriamente, necessariamente, tem que passar pela Assembleia Legislativa, tanto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é discutida e aprovada no primeiro semestre, como a Lei Orçamentária Anual, né, a LDO e a LOA, que é discutida e aprovada no segundo semestre, faz parte do orçamento do IANSP. O IANSP, ele não... A arrecadação que ele tem, a arrecadação própria que ele tem dos 2% da contribuição de todos nós, servidores usuários, sempre se mostrou, lógico, de uns tempos para cá, insuficiente para o custeio da saúde de mais de 1.500.000 servidores, que dá proporcionalmente aí cerca de 4 milhões de pessoas, mais ou menos. Os cálculos que nós tínhamos à época, o professor Moreno pode me corrigir se eu estiver errado, mas os cálculos que nós tínhamos à época era que o IANSP mais ou menos era responsável por 10% do atendimento da população do estado de São Paulo. E eu acredito que esse cenário não deve ter mudado. Então, eu entrei nessa mudança. Logo em seguida, foi eleita a professora Maria Antônia Vedovato, que era presidente do sindicato APASE,
dos supervisores de ensino, que também tinha a mesma ideia de se formar uma frente parlamentar em defesa do IANSP, ou seja, transformar o IANSP num assunto comum, né, que estivesse sempre em discussão no legislativo, que era necessariamente por onde teria que passar as aprovações. No primeiro momento foi montado, no final de 2002, uma frente parlamentar ainda não oficial, em dezembro de 2002. Nós tivemos aí o apoio de um grande deputado e de um grande amigo, um grande servidor público, que é o professor Roberto Felício, né? E aí, logo em seguida, depois nós tivemos o professor Marcos Francisco Alves, que vinha da Comissão Regional de Araçatuba e foi presidente da CCM. Ele ficou 2 gestões, uma eu era segundo vice, a primeira vice era a Rochinha, Maria da Guarda Rocha, que é um patrimônio histórico e cultural do IANSP, da CCM, do próprio IANSP, e depois eu fui ser primeiro vice, e aí na próxima eleição eu já entrei para ficar durante 5 mandatos. Foi difícil conseguir me livrar do problema, mas eu acho que nós fizemos tudo aquilo que nós pudemos fazer em termos de manter o tema IANSP dentro do legislativo, nós fizemos, porque isso é de fundamental importância. Então, quando nós viajávamos, porque nós viajamos muito, tanto eu quanto o professor Moreno sempre requisitado pelas delegacias regionais da PUES, porque acho que são quase 100, né, Moreno? Me corrija. São 96, na época era 93, e eu rodava todo o estado, porque tinha as audiências que a gente colocava, né? Exatamente. Então, e tinha também os problemas em cada cidade tinha seus problemas de convênios e credenciamentos, onde a gente fazia as nossas audiências direto. E na verdade, a questão de realizar audiência pública, a coisa, eu acho que qual é o legado da sua gestão, da nossa gestão, aqui falando eu e Moreno. E só fazendo uma correção histórica, Guilherme, o Moreno ele foi meu vice durante 4 mandatos, aliás, durante os 5 mandatos. O primeiro mandato, a segunda vice era a Célia, da Assembleia, da Falesp, Célia Regina Palma Martins, e aí no segundo mandato entrou o João Elísio, que foi até o final, né? Até o final. Eu acho que o grande legado que nós realizávamos nessa gestão, porque nós passamos pelo Dr. Nelson Ibanes, depois nós passamos pelo Dr. José Carlos, e para finalizar, o Dr. Latifi, de 2008 até 2018, mais ou menos isso, mais de 10 anos ele acabou ficando na superintendência. Eu acho que o grande legado foi trazer o IANSP para próximo do usuário, era a nossa meta quando nós realizávamos as audiências públicas no estado inteiro, fisicamente, né? Hoje não poderia mais, mas fisicamente eu agradeço a CCM o fato de conhecer o meu estado na palma da mão, porque quando nós realizávamos as audiências públicas, seja no litoral, como nós fizemos, o professor Guilherme participou, no interior, na região do Moreno, que é o Vale do Paraíba, em Bauru, com a Edenilde, pessoal de Marília, Prudente, enfim. E da capital também chegamos a realizar audiências, inclusive em cidades da Grande São Paulo, Santo André, São Bernardo, Diadema, enfim, né? Nós levávamos o IANSP, enquanto instituição, para perto dos seus usuários, porque, na verdade, o IANSP era até então, como o pessoal brincava, era uma linha de desconto no Olerite, né? Uma vez eu não me lembro agora com qual professora, numa reunião, que a gente brincava assim, muita gente só conhece o IANSP do Olerite, é a última linha do Olerite. Aí essa professora me respondeu e falou assim, não é mais a última linha, porque como nós estamos tudo endividados, então depois vem Banco do Brasil, Caixa Econômica, a nossa Caixa, na época, a nossa Caixa, nosso banco, enfim, os consignados todos. Mas até hoje, no meu Olerite, quando eu abro o IANSP, tirando os bancos, que a gente também está enrolado, né? Tirando os bancos, o IANSP é a última linha, né, do Olerite. Então, a gente levava representantes do IANSP, superintendente do IANSP foi em diversas reuniões, seja o doutor Zé Carlos, seja o doutor Latifi, representantes do decano, doutora Silvia, Moreno vai se lembrar mais lá atrás da doutora Silvia, depois a doutora Helenice,
Enfim, então eu acho que a nossa função foi trazer o IANSP para próximo do seu público, já vou encerrar porque eu já falei mais que a boca, fazer as audiências públicas nas câmaras para para criar um envolvimento dos vereadores com os seus, porque todo vereador ele tem o seu deputado lá que ele vai falar, que ele vai fazer a cerimônia do beijamão lá na Assembleia Legislativa. Então, a nossa função era levar o IANSP para próximo do usuário, para que ele pudesse tete a tete falar, ó, isso aqui está uma porcaria, nós não temos isso, nós não temos aquilo, etc, 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 etc. E além de levar o IANSP para próximo do usuário, criar uma relação que o vereador, né, e nós tivemos muitos vereadores, eu não vou citar agora nomes que eu esqueceria, mas eu até posso citar aqui em homenagem a todos os vereadores que nos ajudaram, que permanece, acredito que permaneça até hoje na CCM, é a vereadora Maria Goretti, de Taubaté, né, Morena? É lá da tua região. Continua. Ela continua ainda. Então, ela é uma servidora pública que tem exercício político e que sempre trabalhou. Então, assim, levar o IANSP próximo das pessoas, envolver os vereadores, porque a nossa briga sempre foi e sempre vai ser no Legislativo até o dia que aprovarem os 2%, o Conselho e todas aquelas nossas bandeiras de luta. Legal, Silvio. Eu queria passar agora para o Moreno, porque assim, o Silvio fez um relato bacana que mostrou assim, que ao longo do tempo a CCM foi tendo conquistas importantes. A primeira conquista importante, que eu já marquei aqui, é a escolha do presidente da CCM. Né? Primeiro ponto, é uma conquista. Né? Depois, a criação da Frente Parlamentar em Defesa de IANSP, essa articulação com a Assembleia Legislativa. Depois, assim, isso eu cheguei a pegar, esses 2 pontos foram antes que eu entrei na CCM também. Mas quando eu entrei, a questão das audiências públicas e da formação das comissões regionais estava assim, em plena ebulição. Eu queria que o Moreno contasse um pouquinho aqui para a gente. Assim, uma outra coisa que o Silvio falou foi a participação do Decano nas audiências públicas. Lembro do Dr. Wagner, anterior Dr. Wagner, doutor Helenice, nossas lutas, né? Então, mas e hoje a gente vê um distante. Eu gostaria que o Moreno fizesse uma comparação. Como é que era naquele tempo? Como é que era esse relacionamento entre a CCM, ANSP e o DECAN? E os problemas dos convênios pelo interior? E como é que a gente está? O que está acontecendo hoje? Né? Eu queria que o Moreno conviveu tudo isso. Totalmente diferente com relação. Eu queria que o Moreno fizesse esse comentário aqui, que eu acho que vai ser muito importante. O Moreno ele tem programa de milhagem lá no 5º andar do prédio da administração. E eu tenho mesmo. Até o pessoal sempre chegava, lá está vindo a pessoa. É o seguinte, por causa de eu ser de uma entidade bem grande, né, a PUESP, o Carlão, na época que foi ele que até me fez a indicação, não só ele, como a Maria Isabel também, eu coloquei vendo a situação da seguinte questão: resolver o problema. E hoje, quando está acontecendo os problemas aí, a falta de atendimento que está tendo no interior, o credenciamento, o descredenciamento de hospitais, entendeu? E consultas, exames que não são aprovados, e você tem que vir estar brigando com o DECAN para poder ser aprovado, e tudo isso aí já não tinha. O que se tinha na época que era diferente? Era um problema de poucas verbas que tinha que ter, um pouquíssimo de verba naquela região para poder melhorar um pouco para o usuário. Aliás, é o usuário que, enfim, era o funcionalismo público que tinha naquela época. Então, você falava assim, vamos supor, eu ia lá para Bebedouro. Chegava em Bebedouro, tinha a Bia de Bebedouro, que falava assim, olha, eu já falei com o advogado, com o diretor do hospital, da Santa Casa, e nós precisamos fazer aqui porque ele está querendo deixar de atender tal coisa. Então, por causa de o quê? Por causa de, às vezes, um pequeno acerto de atendimento. E isso a gente fazia audiência, ia um número grande, como também em algumas regiões também ia um número pequeno,
Mas o decã nunca deixou de mandar o seu representante. É claro que a gente fazia aquela nossa audiência toda durante o ano e falava assim, olha, vamos convidar o superintendente, o chefe do gabinete, tal, mas nunca ia sempre um representante do decã. E sempre a Helenice, ou Wagner, entendeu? Ou outros que iam lá. Mas eles iam, chegavam, vamos dizer, apanhavam, não posso dizer que apanhavam, mas eles tinham uma lábia tão boa que 50% daquilo ali resolvia, entendeu? Eles nunca diziam assim, não, eu vou levar, eu vou encaminhar o problema. Chegava, se encaminhava o problema. 50% daquilo que ele estava levando, pelo menos, era resolvido. É uma diferença que tem hoje, que hoje nem sequer o decã ele dá um respeito, nem para os coordenadores, muito mais para a mesa diretora, na questão de responder, de falar assim, olha, não tem dinheiro, está suspenso, está fechado, entendeu? O que a gente quer ouvir. As únicas pessoas que ficam, às vezes, trabalhando com a gente apagando fogo, um incêndio, é a Patrícia, é a Rose da ouvidoria, é algumas pessoas, são a Kátia do CRIAC, a doutora Kátia, que é do hospital, mas o restante não. O restante, hoje em dia, eu vejo que o pessoal do interior, o pessoal do estado de São Paulo sofre, porque ninguém vai. Se você marcar uma audiência, uma reunião, ou vai a minha pessoa, ou vai a Edenildo, que é a primeira vice, ou vai o presidente Guilherme, mas não vai ninguém do decã. O que a gente tem que fazer lá? A gente traz documento, a gente traz encaminhamento, a gente traz a proposta, e é uma luta em cima de luta. Sem falar que as mudanças de secretaria, sai da saúde, vai para o governo, vai para o orçamento e tudo mais, mas isso aí não resolve. E a briga nossa é sempre naquela, os 12% do IESP. Que, naquela época, se a gente vê, teve um crescimento na nossa gestão, isso eu percebi, que houve um crescimento na gestão de 2007 até a época que você saiu, Silvio, teve um crescimento na lei de diretriz orçamentária, porque eram 2 audiências que a gente fazia. A gente já estava prevendo que ia ter, de julho a agosto, essas audiências, a gente já previa assim, olha, qual é a região que está tendo problema? Ah, é a minha, eu quero marcar. Então, marca. A gente marcava, a gente ia. Quando o Silvio não podia ir, ele já me encaminhava e falava, Moreno, eu não vou poder ir porque eu tenho que fazer tal coisa em outra região, não tem problema. Eu ia, o João Elísio ia. Então, a gente trabalhava no conjunto que até os coordenadores também entravam na dança de também estar representando a nossa CCM. E a CCM tem um crescimento, mas da diferença, como você está falando, nós estamos bloqueados. Época da pandemia, eu acho que não é nem tanto, porque poderia, pelo menos, responder para a gente, responder lá para o usuário, olha, está acontecendo isso, não estou tendo dinheiro, ou está tendo algum problema. Entra-se os problemas às vezes, não tem nem o desdobramento, entrou 80 milhões, mas para quê? Aonde? Entrou a verba da professora, da deputada Isabel. Tá, mas entrou, foi aplicada aonde? Só se fala em terceirização, né? E sem falar nos problemas que nós temos. Então, Moreno, eu acho que assim, é esclarecedor a gente ter essa comparação em termos históricos, né? O Silvio aí até acho que deu para perceber que o Silvio ficou surpreso, mas é uma realidade hoje, viu, Silvio? Nós estamos aqui, o diálogo que havia era Helenice, não era isso? A Helenice isso. Do Wagner. Então, assim, isso que o Moreno colocou era muito verdadeiro, porque nós fazíamos as audiências, em algumas audiências havia uma grande catarse, né, do pessoal. Sim, faz parte. Colocava os problemas. Muro das Lamentações. Às vezes um pouquinho mais do que Muro da Lamentação, né? E eu não esqueço... Eu não esqueço, Guilherme, o dia que você fez 2 audiências na sua região, aí a gente estava numa mesa lá, você pegou um bolo Puma e falou, olha,
vai fazer aniversário daquilo que o senhor falou para a gente, na amnesia lá. É uma coisa que marcou. Eu falei, nossa, o que é isso? Não, gente, é só está fazendo não sei quantos anos. Hoje está fazendo um ano que a gente está lutando por isso. Bolo Puma. Essa foi ótima. De Bolo Puma, né? Que não Bolo merecia. Puma. Eu não esqueço isso. Então, como eu estava comentando, o que a gente tem hoje é uma diferença muito grande, porque havia anteriormente o Decam, ele entendia que além da parte técnica, né, de acertar os convênios, fazer o edital, acertar, fazer os pagamentos, toda essa parte técnica, há uma parte que é de prestação de contas ao usuário. E essa prestação de contas é exatamente uma prestação de contas política. Então, o que a gente tem hoje são burocratas que assumem, que ficam no comando do Decam, que se recusam, né, a conversar. Eles respondem burocraticamente. Né? E hoje, ainda, com essa questão de a gente não ter mais as reuniões presenciais, Silvio, as nossas reuniões são virtuais, né? E aí a gente está tendo que se adaptar com tudo isso, a gente está tendo uma série assim, de possibilidades de a gente trabalhar. Mas, por exemplo, o Decam não entra numa reunião virtual. Não entra. Ele quer, durante uma pandemia, que tenha reunião presencial com o Decam. O que é um contrassenso, é algo meio estranho de se pensar. Até porque você está num ambiente hospitalar. E até porque a plenária da CCM-ANSP, ela conta com uma quantidade de aposentados e aposentadas enorme, a grande maioria. Então, assim, é uma mudança de comportamento muito grande. E Denilde conseguiu entrar, e Denilde, teu áudio agora está bom? Está ouvindo bem a gente, Denilde? Tá com cara de brava. Maravilha. Pronto. Tá ouvindo e está te ouvindo também, não tá? Sim, agora sim. Mas, agora melhorou. Guilherme, eu só queria, aproveitando a fala do Moreno, só fazer 2 registros rápidos. Primeiro, que eu me esqueci na fala inicial, e que o Moreno relembrou, mas só para a gente ter uma exposição mais ampla disso, que veja só a importância da CCM, não é do Silvio, do Moreno, do João, era a importância do grupo. Quando a gente chegava e fazia uma reunião lá com 70 pessoas, 80 pessoas, todos representantes na sua reunião, na sua região, você não está conversando com ninguém, você está conversando com um cara que sente ali, caso do Danone, caso do nosso amigo do japonês da Federal, lá que eu esqueci o nome, enfim, o Claudião, o Michel. E a partir de 2005, nós tivemos um ganho, porque a Assembleia Legislativa resolveu fazer aquelas audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Então, na época, eu era ainda vice do Marcão, mas eu falei assim, isso daí caiu no nosso colo, porque o que nós fizemos? A gente tinha, e isso, inclusive, gerou muita ciumeira, as vaidades que existem normalmente, mas nós tínhamos uma ramificação ao longo do Estado. Tínhamos representante nos 4 pontos do Estado e, graças a Deus, tudo gente boa de briga, mesmo que não baixa a cabeça para nada. Então, quando ia acontecer essas audiências nas câmaras municipais, de acordo com as regiões, os nossos representantes das regiões iam lá cobrar os deputados que iam lá e iam cobrar, obviamente, os vereadores que eles já conheciam porque participaram da audiência. Então, isso acabou fazendo com que o tema IANSP, a contribuição paritária, por isso que foi aquilo que o Moreno falou, que foi aumentando a quantidade, e verdade, foi aumentando a quantidade de recursos, justamente, inclusive, ouso dizer, modéstia à parte, que nós temos uma efetiva participação, nós no conjunto da CCM, inclusive pela reforma do hospital, inclusive pelos 150 milhões, ou sei lá quanto, que foi lá liberado para fazer a reforma do hospital, que desde 61 não tinha ganho uma reforma adequadamente à sua
ao seu tamanho, à sua estrutura. Lamento essa postura do Decã, é o segundo ponto, porque nós sempre tivemos uma conversa franca, né, aberta, falando assim, olha, né, não vou falar palavrão aqui, mas isso daqui tá assim, tem que resolver, pam, pam, pam. E nós criamos com essa questão de você fazer as audiências públicas, o que acontecia? Os representantes do Decã, Dr. Wagner Magosso, doutora Silvia, doutora Helenice, doutor Laco, que foi chefe de gabinete lá atrás, o Moreno vai se lembrar do doutor Zé Carlos, o próprio doutor Basso, já falecido, que era chefe de gabinete do doutor Nelson Ibães, eles cansaram de ir em reuniões nossas, porque eles sentiam a temperatura, né? Aquela, né? A pulguinha atrás da orelha, né? Aquela coisinha assim, né? Quando jogo de futebol, quando o cara tá chamuscando ali na hora de bater o escanteio, né? Aquela mais para bafo quente, né? Aquela fungada no cangote. E aí nós fazíamos. Quantas vezes o Moreno sabe disso? E Denilde também sabe disso, porque nós fomos, nem sei quantas vezes eu fui para Bauru, e a Denilde foi comigo para Bauru, para Marília, para Prudente, para um monte de lugar. Nós acabávamos fazendo uma cariação para saber quem é que estava mentindo na bagaça. Porque o que acontecia? O provedor, ele sempre vai querer mais dinheiro. Ah, não dá, servidor público consome muito, etc, e não sei o que lá. O Decã diz que tinha já o orçamento já estava ok, mas de repente tinha as famosas glosas, que são aqueles cortes de consultas e, enfim, procedimentos médicos meio que injustificados, que é uma forma de nos proteger. Não sou contra a glosa, muito pelo contrário. Já encontraram, por exemplo, glosa de pagamento aquela cirurgia de retirada de útero, que me falta o nome agora. Eu me lembro. Estereotomia, eu acho, feita em homem. Então, realmente existe a necessidade. Aconteceu mesmo. Estamos modernos, defendemos todas as formas de amor, todas as orientações, mas que eu saiba, biologicamente, o homem ainda não nasceu com útero. Aliás, deveria, até para sentir, porque, como diz o Drauzio Varela, se homem tivesse útero, o assunto aborto já teria sido resolvido há muito tempo. Mas voltando à questão da CCM, o que acontece? Nós fazíamos uma cariação para saber quem é que estava blefando naquela coisa. Então, nós cansamos de sair das cidades com boa parte dos problemas resolvidos, porque a gente sabia que aquilo que o provedor estava pedindo não era bem assim. Mas aquilo que o Ian estava falando também não era bem assim. Então, vamos chegar no meio termo? Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, vamos resolver o problema? Que era a nossa função. O que a gente queria era o atendimento do careta lá em Bauru, lá em Porto Primavera, em Teodoro Sampaio, em Bebedouro, que o Moreno citou, a professora Bebedouro. Que a professora já é falecida, já, uma pena, uma grande lutadora, entendeu? Então era isso, a gente servia como um acariador. Senta aqui você e senta aqui você, né? Tipo o pai quando vai puxar a orelha do filho. Senta aqui você e senta aqui você. O que está acontecendo nessa... Né? E a gente resolveu muita coisa. Então, assim, para mim, para encerrar, vejo com muita tristeza esse distanciamento da administração, porque, antes de tudo, eles são tolos, para não falar uma coisa mais pesada, mas eles são tolos, sabe por quê? Porque nós sempre ajudamos muito mais o IANSP do que o próprio IANSP. Porque quem está lá assim como agora todo mundo descobriu que enfermeiro, médico, coveiro são profissões maravilhosas. Mal remunerados pra caramba, mas são profissões maravilhosas. Né? O que acontece? Quem está ali na ponta, ouvindo na hora, quem estava lá em Santos, no tempo que o Guilherme era coordenador da Baixada Santista, e que ele ia lá nas 7 cidades lá que formam a Baixada Santista, e às vezes ia também para o Litoral Norte dar um apoio lá para a professora Jupira, entendeu? Quem está na frente, a Edenilde, que está aí há anos, não vou entregar a idade dela, né? Mas enfim, está aí há anos lá em Bauru e região, tal, não sei o que. O Moreno também na região de Tremembé, Campos do Jordão, São José dos Campos, Taubaté. Vocês é que estavam na linha de frente, porque eu, Silvio, eu era da capital. Tudo bem, eu tinha a responsabilidade de coordenar a mesa, mas, assim, a minha briga era no hospital.
que acontecia com o hospital, problemas do hospital, efetivamente do hospital. E agora Mas passou para mim. Ô, Silvio, deixa eu ver um negócio aqui. Mas, para mim, me entristece muito esse distanciamento, porque poderia ser muito mais fácil, né, se houvesse... isso sem falar, obviamente, nas nossas bandeiras de luta. Isso é um outro capítulo. Mas se houvesse essa coalizão, vamos colocar assim, né? Não precisa gostar de mim. Graças a Deus, eu tenho quem gosta de mim, tem quem não gosta, minha filha é grande. Mas, assim, se você se junta para poder resolver um problema, é muito mais fácil. Então, Silvio, eu queria aproveitar agora aqui que a Idenilde voltou, acho que o áudio dela tá bom, tá ouvindo legal, tá tudo em ordem. Eu queria que a Idenilde comentasse, por exemplo, o Silvio Moreno, eles comentaram bastante sobre a questão das audiências públicas, e as audiências públicas da Assembleia Legislativa também, né? E nesse histórico que a gente está fazendo, a gente está lembrando que essas audiências públicas foi resultando ao longo do tempo no ganho de importância da UIANSP dentro da Assembleia Legislativa, que resultou, no ano passado, num orçamento de 1,5 bilhão, com o Estado entrando com cerca de 30%, mais ou menos, até um pouquinho mais, que era previsto, né, para eles entrarem no orçamento desse ano. Eu queria que a Idenilde comentasse um pouco, Idenilde, que é a primeira vice da mesa aqui, eu sou o presidente da primeira vice, né, que me ajuda bastante, professora, né, também, assim como o Moreno também, do Sindicato dos Professores, né? Eu queria que a Idenilde comentasse um pouquinho como é que era esse clima nas audiências do interior, principalmente, como o Silvio falou, essa região que você está acostumado a fazer, que é Bauru, Marília, Assis, Ourinhos, toda aquela região do estado. Exato. Como é que era o clima e como é que vocês desenvolviam esse trabalho e como é que você vê, se você concorda que essas audiências foram importantes para a gente conseguir ter um orçamento um pouquinho melhor? Bom, boa tarde agora, né? Boa tarde, boa noite, né? Porque nós estamos falando aí internacionalmente, né? De Portugal. Eu queria cumprimentar, né? O meu amigo Silvio Miceli, companheirão de luta. Nossa, quantas coisas a gente fez junto aí. E cumprimentar também Guilherme Moreno. Eu tive um problema de som aqui, mas agora já está tudo normalizado. Então, nossa, Silvio, quanta coisa você foi falando aí, Silvio, e foi voltando na minha memória. Realmente, Silvio, não contando a minha idade, mas eu já estou há um bom tempo aí brigando dentro da CCM Regional Bauru, há muitos anos mesmo, e confesso para você que continuo, e vou continuando, né? Eu quero passar o bastão, mas está difícil e a gente vai indo. Era muito bom, viu, Guilherme? Historicamente falando, é uma história assim, para nós, né, usuário do IANSP em primeiro lugar e aí representante desses usuários dentro da CCM, nós montávamos as audiências públicas, né, cobrávamos dos vereadores ali local e realmente sempre com a presença de uma pessoa do DECAM, tá? Quando não era uma, vinha duas. Eu estou lembrando aqui de uma participação que eu fiz em Ribeirão Preto, fomos convocados, acho que você falou, Idenilde, vai lá, que é mais perto para você. E o promotor público chamou, e esteve lá o Wagner, o Baviera, sabe? Então, às vezes, quando não ia um, ia dois, ia três, e muito bom. Um outro pensamento que me veio aqui à memória foi quando nós fomos inaugurar, antes da Beneficência Portuguesa aqui em Bauru, nós fomos inaugurar um contrato com um outro hospital que tinha, só que ele foi vendido depois para o São Francisco, para o São Lucas, e aí não se manteve. Nossa, quando nós chegamos lá, nós da comissão, uma placa enorme parabenizando o Pedro Tobias, que era o deputado Minha Pedra no Sapato. Então, a gente falou, não é possível, e estava todo mundo lá, na época estava
veio a doutora Silvia, na época tinha a doutora Silvia, né? Então, é aquela coisa bacana. E isso levou a essa história mesmo. E a CCM tinha uma importância muito grande, sabe, Guilherme? E nas audiências, a gente marcava, sim, marcava em outras cidades. Se marcava, a CCM de Marília marcava, ia todo mundo para lá da região. Todas as lideranças assim, dentro da CCM, a gente acabava indo e marcando presença, lotava, então era uma coisa assim. E Silvio, você lembra das nossas moções de apoio que nós pedíamos às câmaras municipais? Eu saí aqui em Bauru, a gente lotava, né? Aquilo ali, nós lotávamos, Guilherme. Eu saí aqui na região de Bauru, eu ia para Piratininga, lá tinha um vereador que apoiava a nossa causa, tirava uma moção de apelo lá, uma moção de apelo, moção de apoio. Nós íamos para Botucatu, para Agudos, então a gente caçava as moções das câmaras municipais em defesa do IANSP e em defesa dos 2% de contrapartida. Então, que era justamente a importância de fazer as audiências públicas na Câmara para você envolver os vereadores. Exatamente. E eu não sei se você lembra, que eu lembro claramente, foi em Bauru, que uma vez nós tivemos uma reunião interna da sua comissão tal, que inclusive o superintendente à época, que era o Dr. Latifi, foi lá em Bauru, eu acho que era numa escola, uma coisa assim, e que nós fizemos uma reunião porreta, de bater a mão para não falar outra coisa, bater a mão na mesa, entendeu? Para ver se resolvia, porque como a Edenilde falou, infelizmente há os interesses políticos. Se o cara tem interesse político, mas trabalha pela causa, mas não é bem assim que a coisa toca, né? Então nós já tivemos reunião mesmo de arranca-rabo. Não são tudo amores, né? A gente, de vez em quando, a gente precisa, né? Você citou o doutor José Carlos, né? Que foi um antes. Isso. Ele veio também aqui em Bauru. Nós reunimos com ele, e estava naquela época que a gente tinha lá o filho do Milton Flávio, de diretor técnico. Que era dentista. Exatamente, e era também uma outra coisa que a gente tinha que resolver aqui. Então, ele chegou em mim e falou assim, então, você quer que eu tire ele? Vocês querem, mas você pode me indicar um? Eu falei, não, senhor. Você acha que eu ia indicar um para ele para depois eu não poder descer o cacete, né? Descer a língua nele? Então, era assim, eram brigas que a gente teve, e quando eu assumi, eu briguei muito com esse José Carlos na reunião em São Paulo. Eu queria o contrato do hospital aqui, que era o hospital de base, e eu queria o contrato. E o cara chegou e falou, mas o que você quer? Você quer que eu faça o quê? Falei que você me deu uma cópia do contrato. Aí ele mandou a menina ir lá pegar a cópia do contrato. A gente batia de frente mesmo. Mas eles vinham, sabe, Guilherme, na reunião. Entendeu? Eles chegavam junto. Agora, hoje está difícil, né? A Regina está tentando entrar, né? A Regina Segunda Vista está tentando entrar. Daqui a pouco ela consegue aqui participar desse grande bate-papo. Mas, Edenilde, uma coisa que eu acho que é importante a gente lembrar aqui, junto com o Moreno, junto com o Silvio, a Regina também está chegando, é que, ao longo dessas audiências públicas, além da gente ter essa questão orçamentária, desse encostar o pessoal na parede para tentar resolver alguns problemas em benefício do usuário, né? Acho que isso tem que deixar muito claro. A CCM, né, a militância da CCM sempre buscou o bom atendimento ao usuário, né? Esse é um ponto fundamental. Sim. Então, acho que essas audiências públicas elas serviram principalmente para a gente colocar as duas bandeiras de luta históricas da CCM e ANSP, né, que a gente precisa sempre estar lembrando, que é a contrapartida do governo em igual proporção ao nosso desconto, que são os 2%. Né, é uma bandeira... foi uma das primeiras lições de casa que eu aprendi quando o Silvio me arrastou para dentro da CCM. Você tem que aprender duas coisas. Primeiro, 2%. Segunda coisa, Conselho Administrativo, Deliberativo, Fiscal e Paritário. Se você não souber essas duas coisas, nem adianta ir para a reunião. Então, assim, eu acho que... E as audiências públicas, Moreno, eu já passo para você. Eu acho que serviram para a gente difundir essa ideia.
Então, além de a gente ter feito o trabalho junto à Assembleia Legislativa, aos parlamentares, a Edenilde lembrou das moções de apoio, pô, a gente tem que citar aqui, pô, vocês devem lembrar, o ano passado, o Saulo, lá de Jundiaí, fez um trabalho espantoso, ele conseguiu moção de apoio de câmaras de toda aquela região, em volta de Jundiaí, todas. Ele entregou para a gente aqui, para a coordenação, umas 10, 15 câmaras que apoiaram, colocando a necessidade de ter mais verbas para o IANSP, e, por coincidência, conseguimos ter uma previsão orçamentária maior dos últimos anos, né? Agora para 2020, que com essa história da pandemia, tudo isso aí, a gente nem sabe exatamente como é que ficou. Guilherme, oi, fala, Edenilde. Concluindo aquilo que eu estava falando, né? Desculpa. Tem uma coisa também, Guilherme, que é muito bom, e isso está presente, e é uma coisa que você sempre lembra, é a nossa participação nas audiências da LDO, né? E do LOA. E sim, nós temos participado, nós vamos em Bauru, o pessoal vai nas cidades, tem sido firme na presença, marcando a presença do IANSP também, em defesa do IANSP e do usuário, né? Em defesa da saúde e do funcionalismo, que também ajuda a levar para mostrar à população essas nossas duas bandeiras, e outras também, que aqui em Bauru, o cara que vem fazer lá do planejamento, ele já decorou meu nome, já decorou a entidade que eu participo. Por quê? Porque a gente está lá todo ano, né? Eu até brinquei numa participação, que ele me chamou pelo nome, tudo, aí eu falei assim, pois eu estou aqui, né? Naquela premissa, água mole em pedra... Água dura e pedra... Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, ele deu risada, porque é isso mesmo que nós da CCM fazemos em defesa do IANSP. É estar ali presente toda vez que a gente vê a oportunidade para pedir os 2%, porque sem dinheiro, o Silvio sempre falou, sem dinheiro novo, não adianta fazer nada, entendeu? Não adianta pedir, não adianta brigar para aumentar a nossa tabela de IANSP, porque se não tiver dinheiro, e talvez isso seja difícil do usuário entender ou dos nossos prestadores entender, né? Os prestadores acham que por a gente ser do funcionalismo público, a gente tem dinheiro a rodo no sistema, e não é, né? Posso falar? Não podemos esquecer 3 marcos também que deixou na história. Eu acho que o Silvio vai lembrar um pouco. Primeiro foi aqueles 250 mil no governo Serra, que nós fomos buscar lá em Bebedouro, 50 mil, para firmar, e depois nós conseguimos firmar mais 2 meses, porque você falou que nós conseguimos daí o dinheiro separado para a construção, para a reforma do hospital. A professora Bia ainda era viva. Isso. Segundo, foi também a luta que a POSP incorporou e outras entidades junto do funcionalismo para a luta da categoria O, que era para implantar o professor de categoria O, que nós tínhamos conseguido, e até hoje ele não se cumpriu, o governo não cumpriu com a parte dele. Até eu brincava nas reuniões, só para ilustrar, até brincava nas reuniões, uma vez eu perguntei para o Guilherme, falei assim, mas que raio é isso, categoria O? Porque para mim professor é professor, A, B, C, aí ele me explicou e tal, e continuei brigando da mesma forma. Aquele dia que nós tivemos com o governador, não sei qual foi, eu sei que foi dezembro, estava eu, você, o Joelito. Dezembro de 2012, nunca vou esquecer daquela data, 14 de dezembro de 2012, uma sexta-feira. Porque no domingo, dia 16, o Corinthians foi campeão do mundo. Tá, mas que ele afirmou que ele ia assumir a folha do funcionalismo. Sim. Que o restante ia deixar... A folha do IANSP. A folha do IANSP. Nós saímos de lá fazendo conta que dava mais de 1%, dá 1%, quase 2%, mas pelo menos é o que ele ia assumir. Não, praticamente você teria, o Guilherme falou, eu, obviamente, desde que saí em 2017, eu estou meio enferrujado,
Quando eu entrei na CCM, eu tinha 29 anos. O ano que vem, se estivermos todos vivos, eu vou completar 50. Mas essa história de assumir a folha de pagamento foi uma alternativa que nós até apresentamos na época, porque você teria esse 1,5 bilhão aí que o Guilherme falou. Na minha época, estava indo em 900 e poucos milhões. 1,5 bilhão que o Guilherme falou só para o custeio da saúde do servidor. Que, assim, para mim, eu não consigo entender como é que o governo do estado paga o salário dos professores, o salário de todas as categorias, dos professores, dos funcionários do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, do IASP é o usuário, e nós não mandamos, né? É complicado. Então, acho que uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, que está todo mundo comentando agora, virou um grande bate-papo. Né? Não, mas alguém abriu para isso mesmo. Cerveja, aí acabou a história e pediu uma porção de alguma coisa. Mas assim, uma coisa que eu estava lembrando, o Silvio lembrou bem, não, o Silvio não, o Moreno acabou de lembrar bem, a questão lá que o dinheiro que o Serra acabou injetando, e foi no governo Serra, se não me engano, que a gente começou a ter dinheiro do Tesouro dentro do IANSP. Né? Quando foi para a gestão. Então, só que também é uma coincidência, né? Que foi no governo Serra que entrou a Qualicorp. Aí que entra. Foi no governo Serra que entrou a Qualicorp. E também, por coincidência, né, o presidente da Qualicorp foi preso. Aí, é questão de 15 dias, né, por caixa 2 no PSDB. Né? E também a gente não pode esquecer que foi com a presença da Qualicorp que o Ministério Público deu o pontapé inicial numa ação de improbidade administrativa no antigo superintendente de IANSP. Né? E também não foi só em cima do ex-superintendente Abraham Latif, mas também em cima da Qualicorp. Sim. A ação era para os dois. Os dois. Então, assim, e a gente sabe, assim, muita coisa que chegou no MP partiu da CCM. Muita coisa que chegou no MP, que deu origem a essa ação, partiu da CCM. Né? Acho que teve uma reunião, todo mundo, né? na promotoria, a gente mostrando que haviam problemas. Lá na Rua Riachuelo. Isso. E a promotora, a doutora Dora, achou onde estava o problema, né? Segundo ela. O nexo causal. Então, assim, é mais uma coisa que esse coletivo aqui todo acabou fazendo. Né? Moreno, Regina, que tá vendo a gente aqui, e Denilde, Silvio, eu pude participar um pouquinho também. Então, a gente acabou participando desse bolo todo. O categoria O também, que o Moreno lembrou bem, né? E aí a gente vai entrar numa grande discussão, me lembro. E aí não me lembro mais ou menos o ano, deve ter sido mais ou menos em 2011, se não me engano, e foi o projeto de autarquia especial. 2013. 11, 12, 13, por aí. Não, 2013. O projeto de autarquia especial que ficou entalado lá na gestão Latif, etc. e tal, ele foi... Eu não tenho como esquecer essa data, porque é data do aniversário da minha filha. 3 de dezembro de 2013. 3 de dezembro de 2013. Que foi, inclusive, um desdobramento, como o Moreno lembrou da nossa reunião com o então governador Geraldo Alckmin lá no Palácio dos Bandeirantes em dezembro de 2012, foi um desdobramento que a gente ficou o ano inteiro batendo, lembra, Moreno? Mas esse projeto não vem, esse projeto não vem. Ah, não, mas está na secretaria de fulano de tal, tá no... mas esse projeto não vem. Aí, 3 de dezembro, né? Final do ano, o pessoal já se preparando para contar as migalhas para o Natal. 3 de dezembro, aí veio o projeto como uma bomba. A gente se reuniu rapidinho para começar a discutir, mas aí em cru, né? 3 de dezembro... Aí a gente viu que o projeto era uma bomba. Sim. Também, né? Sim. Porque, assim, eu acho que é importante, assim, a gente conseguiu, quando o governo manda esse projeto, né, era uma minuta de projeto, né? Não era nem um projeto, era uma minuta, né? E o Silvio chamou toda a coordenação, chamou plenária, chamou as entidades, a gente fez um grande debate sobre isso e nós apontamos os problemas. E quando foi agora em 2000
18, né, a mesa e a coordenação, a CCM, foi chamada para o Palácio do Governo para conversar com o Márcio França. Né? E aí foi apresentado novamente essa minuta, mas com uma grande diferença. Estamos dispostos a abrir um diálogo para a gente acertar o que está dando problema aqui. E aí agora eu vou puxar um pouco a brasa, Silvio, para essa gestão. Sim, claro. Porque nós fizemos um trabalho junto à Assembleia Aliás, Legislativa. pode ficar com toda a sardinha, porque eu não gosto de sardinha. Manda ver. Bacalhau agora. É bom, A gente fez um trabalho, acho que bem interessante, né, Idenilde? A Idenilde ajudou bastante como primeira vice. A Regina, que está acompanhando a gente, a Regina, a Amiansp com a Ana, fizeram um trabalho lá com a questão do plano de carreira deles. Né? A gente conseguiu chegar numa série de pontos de concordâncias. Né? O Silvio acompanhou com a gente também, o Silvio foi muito importante também nessa discussão. Né? Todo mundo que estava ali estava sedento, né? O Moreno falou categoria O, assim, foi imediato. Pô, categoria O, e estava escrito no papel ali que ia ser aceito categoria O. Né? Falei, pô, eu soltando foguete, cara. Pô. Teve até planos, até. Eu me lembro que teve uma época que, se não fosse, olha só, eu me lembro do Latifi falando, se não passar na Assembleia, eu já posso fazer uma tabela que mais ou menos ia sair por R$50, mas as entidades e a Bebel não queria, não, tem que sair pela Secretaria da Educação e pela Assembleia. Entendeu? Nós fizemos. Sim, garantido em lei. Garantido em lei. Assim, a lei já é difícil de cumprir no Brasil. Então, a gente vai vendo assim, que a nossa luta ao longo do tempo, que começa lá atrás, com a escolha do presidente da CCM-ANSP, né? E depois, um pouco, a gente vai aumentando. E algumas coisas a gente foram caminhando com uma relativa, avançando relativamente bem. E o que nos surpreende hoje é assim, aquilo que o Moreno já colocou logo nas primeiras intervenções dele, do rompimento, um diálogo com uma parte da instituição IANSP, né? Não digo que está rompido com tudo, né? Mas uma parte está, pelo menos nesse momento, está congelado, né? Momentaneamente está congelado. E o que nos surpreende é também o não cumprimento do acordo. Havia um acordo para aprovação. Vocês lembram que foi no final de 18, né, que nós fizemos um encontro estadual na Assembleia Legislativa e nós aprovamos, olha, colocamos em votação, e a plenária, assim, não, se passar com essas emendas que estão acordadas, nós aceitamos o PL 52. Sim. Então, assim, o mais difícil, que era ter a concordância da plenária, porque havia muitas coisas que não eram exatamente, não era o nosso sonho, mas assim, era o aceitável. A gente conseguiu, houve uma concordância, houve a boa vontade da plenária. Assim, mais do que ninguém impôs, ninguém, né, conduziu, manobrou para que coisa. Não, houve um grande entendimento que aquilo era possível naquele momento, que poderia resultar num avanço para o atendimento da saúde do usuário. E aí o governo do Estado de São Paulo não cumpre o acordo. Né? Isso, assim, é estarrecedor para mim. Mas esse governo, né, Guilherme? Esse governo... Que é a continuidade do anterior, né, Edenilde? Assim, por mais que o Márcio França tenha sido... Você lembrando, né, reporta lá do governo do Márcio França, havia essa possibilidade da gente conseguir passar. Mas aí, quando entra o governo atual, o que aconteceu? Ele abortou o projeto. Foi numa reunião com o novo superintendente que nós tivemos, que foi a última reunião que a gente teve com ele, lembra? Lá no Decam, onde aquela senhora lá diz para nós que o projeto estava sendo reavaliado porque não tinha mais motivo de existência. Lembra disso? Sim, lembro. Queria cortar tudo. Lembrou bem, Denise. Aí a gente ficou esmorecidos, porque... O projeto está 35 anos atrasado, no mínimo. Gente do céu, como é que pode isso, gente?
entendeu? Toda aquela luta, todo aquele trabalho. Mas, viu, falando de Silvio, falando né, na história, eu sempre vou falar isso, talvez tem gente que critique. O doutor Latif, a gente teve problemas com ele, mas eu quero lembrar que quando ele entrou em 2008, né, ele fez o projeto da descentralização para o atendimento do IANSP. Então, isso, eu sempre lembro disso como uma coisa boa, porque antes a gente ia todo mundo ser atendido no hospital do servidor. E aí, com esse projeto dele de trazer o IANSP mais perto do usuário, foi que a gente conseguiu formar uma boa rede. Aqui em Bauru, por exemplo, nós conseguimos credenciar, no primeiro momento, 51 médicos. Né? O trabalho da CCM foi tão bom, gastamos muita sola de chinelo, né? Batemos muito sola de sapato, mas a gente conseguiu, no primeiro momento, já credenciar 51 médicos aqui em Bauru para o atendimento do IANSP. Então, isso eu considero que, apesar dele ter sido, né, o doutor Latif, pelo menos, ele olhava, a gente ia conversar com ele, ele olhava nos seus olhos. Se ele falava, não vou poder fazer, ele falava para mim, Denilde, tem só uma coisa que eu não consegui fazer ainda, que é tirar aquele cara lá do CEAMA de Bauru, mas eu vou fazer, tenha calma. E foi mesmo, e conseguiu que a gente tirasse o cara de lá, que só ficava ganhando dinheiro e não fazia nada. E eu sempre vou ter isso daí como bom, porque aí a gente conseguiu trazer o atendimento IANSP para o interior. Né? Não está assim, Bauru, por exemplo, é uma cidade grande, porte médio, tem quase 400 mil habitantes aqui, e nós estamos com uma rede boa, você entendeu? Assim, quase o tamanho de Lisboa. Então, nós estamos com uma situação confortável, que às vezes trunca a agenda, porque vem todo mundo da região, vem para cá, para Bauru, para fazer o atendimento. Então, eu fico muito feliz, viu, Guilherme, de Silvio Moreno, de fazer parte desta história, porque olha quanta coisa a gente relembrou hoje aqui, e eu tenho certeza que a gente ainda tem muita coisa para realizar. Talvez eu não vá aguentar, viu, Guilherme, porque eu, né, continuar nessa luta aí, mas eu ainda, meu sonho é ver o governo assinando lá os 2% de contrapartida para que a gente possa ter um respiro aí no atendimento. Agora, eu vou lembrar você que tem uma coisa também que é um desafio, e aí vai ficar também um desafio para nós. Você sabe todas essas ações que, principalmente, eu vou falar da minha categoria, que a gente consegue ganhar do governo, essas ações, elas descontam o IANSP da gente, e esse dinheiro não vem para o IANSP. Sabe essas ações que a gente entra contra o governo e a gente ganha? Então, nós temos que fazer uma luta também para que essas ações que o funcionalismo público ganha do Estado, esse dinheiro também seja enviado para o IANSP, porque eles descontam o IANSP nessas ações aí. Nas ações, o dinheiro, por exemplo, de férias, 13º, será que vai, Silvio, no decorrer do ano, entra nesse bolo de mais de 1,5 milhão, Guilherme? Mas as ações, já foi levantado isso em conversa, em discussões, e a gente precisava achar uma maneira também de vir para o IANSP, porque é um dinheiro, né, que acaba a Fazenda descontando e não sei qual é o destino desse dinheiro. Pela experiência que eu tenho, verbas de 13º, licença-prêmio, etc. e tal, elas sempre foram repassadas, até onde eu sei. Uma coisa que eu sei que sempre foi uma briga do grande mestre, professor Pio, né? E que ele daria uma ótima live, só que live com ele tem que fazer umas 10 horas, né? Porque se ele começar a contar todas as histórias... Nossa Senhora, é uma história não boa. para mais. É uma pessoa maravilhosa.
ele detalha muito, assim, bem detalhado. Não, ele está com, se não me engano, ele fez agora recentemente 86 anos. Ele tem o que eu não tenho de idade, ele tem de funcionalismo. Imagina, eu já falo mais que a boca, imagina aí. Mas uma briga do Pio, e eu não sei depois como isso ficou, vocês sabem muito bem que tem as ações de nós servidores por conta de questões alimentares, que são os famosos precatórios alimentares, né? Também. E tal. O Pio sempre cobrou e nunca informaram. O Pio sempre cobrou porque ele achava, né? Ele tinha as fontes dele, né? Até porque na época, eu estou me reportando isso, à época o Moreno citou o saudoso Carlão, né? Carlos Ramiro. Vou voltar no passado para citar o professor Palmiro Menuti, que chegou a ser deputado estadual. Então, o professor Pio, ele sempre cobrou essa questão dos precatórios, que eu tenho para comigo, que esse dinheiro entra no caixa do Tesouro e não é repassado para a instituição. Ou é repassado para a instituição, olha, agora é aquela coisa assim, reverência com o chapéu alheio. E essa luta que ela estava falando, eu me lembro que, acho que você vai me lembrar, que a Bebel fez a primeira audiência pública dela lá na frente parlamentar. Ela ainda falou que ela e o Carlão e o funcionário público, ela chamou a Pampesp, uma coisa assim, para estar falando, debatendo sobre isso, desde o ano 2000. Então, agora eu voltando ao passado agora, como estava dizendo. É isso. Eu acho que é um ponto legal para a gente retomar o estudo sobre isso, para ver se a gente busca mais informações, né? Denilde, Moreno, Silvio, Regina, que está nos ouvindo aqui, para a gente ter claro isso, né? Se realmente, principalmente em relação aos precatórios alimentares, ou aos precatórios como um todo, que são verbas mais elevadas, e, portanto, tem um desconto de ANSP bem mais elevado. Né? Não estamos falando... Mas me parece, Guilherme, eu não tenho certeza, mas é uma coisa para averiguar. Me parece que os precatórios cíveis, precatório de tomada de imóvel, parece que sobre esse tipo de precatório não incide IANSP. Sim. Agora, sobre o nosso, sei que incide. Sim. Então, acho que é um ponto para a gente dar uma estudada, uma verificada, né? E entrar na pauta de mais verba para o IANSP. Mais verba de IANSP está ali, está lá. Está dentro do... Se realmente entra num limbo esse dinheiro, né? Porque, assim, eu acredito que o mais provável é que esse dinheiro fique num limbo. Ele está lá e não vai para lugar nenhum, mas está lá. Leva esse debate para amanhã e depois amanhã. Aquela coisa assim, amanhã tem entidades e depois tem os deputados. Se precisar, a gente puxa. Se não precisar, deixa lá. Então... Dinheiro na mão do Meirelles nunca vai ficar no limbo. Você pode ter certeza que está em... veja bem, brincadeiras à parte da questão do Henrique Meirelles, etc. e tal, do ponto de vista contábil, todo mundo sabe aqui que existe uma rubrica. Então, esse dinheiro ele tem que estar efetivamente registrado de alguma forma, né? Dentro da peça orçamentária, ele tem que estar registrado. Não, ele não está solto. A questão é, ele é real ou ele só existe contabilmente? Ele é aplicado ou ele só existe contabilmente? Então, esse é um ponto essencial para a gente ver. Eu acho que a Frente Parlamentar de Defesa de IANSP pode ser um grande aliado para esse ponto, né, de pedir informações, de buscar informações e esclarecimentos, né, e assim saber, inclusive Moreno e Denilde, a gente saber o quanto que entra. Para a gente ter claro, olha, isso daqui veio da folha de pagamento do funcionalismo. Isso daqui veio de ações judiciais do funcionalismo. Para a gente saber as origens. Né? Eu acho que já fica aqui, o Moreno lembrou bem, o Denilde lembrou bem, para a gente encaminhar isso até mesmo amanhã, que nós vamos estar... Amanhã não, quinta-feira, nós vamos estar conversando com as deputadas Márcia Lia e Bebel, da Frente Parlamentar de Defesa do IANSP, para a gente já colocar essa questão, para
para que se busque informações, para saber o montante, né, que faz parte do orçamento do IANSP dessa origem, né? Eu acho que é muito importante para a gente ter isso. Eu acho que é uma boa... já fica aqui, já amarramos uma proposta, né? Para a gente não perder o costume, né? A gente já encaminha a proposta e já vamos fazer uma proposta para a gente trabalhar. Aliás, Pessoal, aliás, a deputada Marcialia, né? Ela é, entre aspas, obviamente, ela é uma das crias das audiências públicas da CCM no interior. Qual que é a cidade dela? Eu não vou me lembrar agora. Eu acho que ela é de Araraquara. Araraquara, São Carlos, por ali. É na região dos meus pais, na região da Mogiana, ali, Ribeirão, São Carlos, lá por ali. Mas ela participou uma vez, não é o primeiro mandato dela, se não me engano, ela já deve estar no segundo ou terceiro mandato, mas uma vez ela participou de uma audiência, foi chamada por alguém, e aí viu a nossa cara, achou a gente super bonito, entendeu? E aí resolveu apoiar a causa. Me lembrou uma coisa, que teve uma reunião, acho que até o Silvio vai lembrar, que teve uma reunião de entidades com o Latifi para cobrar essa parte, foi o Roberto Guido. E o Latifi ficou bravo. E ele falou, não, ele está representando aí a entidade que veio falar, a Regina também estava junto, também, entendeu? E ele não respondeu essa questão. Ele só falou assim, está tudo dentro do que foi da lei orçamentada no meio do ano. Isso, e ele foi embora, deixou nós falando. Ô, Moreno, o Latifi ficar bravo no meio da reunião e fazer uma coisa assim, era típico também, né? Típico, nossa! Porque quando ele não queria responder, aparecia uma gritaria, uma confusão. Aí também quem estava do outro lado da mesa também não baixava a cabeça, e aí dava uma grande confusão. Regina chegou... A Regina estava aí, a Regina até falou... Agora aqui, a Regina, na época, até falou, mas eu nem falei. 2020. O homem já vai embora? Então, gente, é o seguinte, deixa eu passar, antes de passar aqui para a Regina, deixa eu dar um toque aqui. Já são 18 horas e 23 minutos. Nada menos do que 10 de bate-papo. Então, assim, eu vou passar para a Regina dar um oi aqui, para que ela faça a saudação dela, mas depois também a gente já vai começar a partir para o nosso encerramento. Tudo bem? Por favor, tudo bem. Regina, contigo. Oi, gente, boa noite. Desculpa aí, mas como nós temos um patrão chamado Dória, tudo é possível dessas noites difíceis. Tivemos uma reunião aí onde o assunto foi o pacote que está na Assembleia Legislativa. E aí acabou demorando a minha reunião. Eu vim no caminho ouvindo, um pouco cair na internet, aí com muita saudade de você, viu, Silvio, companheiro de sempre, a nossa luta. Vem aí com essa história que, logicamente, você sabe mais que eu, porque você tem mais tempo que eu na CCM. E mas você tem mais tempo do que eu no IANSP. Não estou te chamando de velha, mas você tem mais. A história que você tem do IANSP aí, ninguém de nós quatro aqui tem. Bom, mas aí é uma história diferente, né? Uma história que eu vim me somar aí com você em 2012, se eu não me engano. Isso, e foi um prazer, quer dizer, a gente sempre lutou em defesa do trabalhador e em defesa do Instituto. Então, é uma luta do Sindisaúde e da Fiansp, sempre foi, né? E aí, junto com a CCM, nós acabamos aprendendo a conhecer mais todo o problema do nosso usuário. E quero te dizer, viu, Silvio, você hoje, se estivesse mais presente com a gente aqui, você ia ver como que os tempos difíceis ainda não eram o que a gente vivia com a última superintendência, mas hoje está muito pior, viu, companheiro? Porque... 2020, né? Não foi feito para principiante mesmo. Até tem uma piadinha aqui que rola, porque já foi cancelado as festas de Réveillon aqui e tal, não sei o que, o pessoal fala de 2020, né? Nada tem que não possa piorar, né? Nós temos uma gestão pior,
tanto em âmbito estadual como em âmbito federal, que nem compensa gastar vela com defunto. Temos que chorar os nossos 100 mil mortos, que isso, inclusive as pessoas que nos são Fala, caras que companheiro. deixaram, mas é isso. Pois é, então, mas agora nós temos uma superintendência, infelizmente, omissa. É pior do que aquela que bate, é pior do que aquela que responde mais ou menos, é aquela que escorrega, é aquela que não responde, não encaminha, não. É como se nós não existíssemos. E isso é pior. Eu não conheço uma situação pior de todas que eu já vivi nesses 34 anos de IANSP, né? E aí a gente luta para ter um orçamento, mas a gente fica muito triste de saber que vai cair na mão de quem não tem um compromisso que a gente tem com os usuários. Então, companheiro, sempre aí junto com a gente, eu estou sempre curtindo, apesar de você ser corintiano, mas eu te amo muito e quero que você sempre esteja realmente com a gente, ajudando aí nas discussões e nos debates, que é muito grande, viu? E Moreno e Denilde, aí meus companheiros professores, que estamos sempre na mesma luta, né? A luta em defesa do usuário do IANSP e também do Instituto. E vamos para o nosso debate. Eu gostei muito de estar ouvindo, eu estava mais ouvindo vocês do que vendo, porque eu estava no trânsito, então estava horrível. Mas é sempre bom relembrar e contar a história aí dessa PL 52 que ficou encantada, né? E se não passar também as nossas emendas, hoje eu acredito que não vale muito a pena se vier do jeito que o governo fez. Mas estamos aí na luta para ver se a gente consegue tirar alguma coisa, mas com esse Dória vai ser difícil. Legal, Regina. Uma coisa que eu acho que é importante a gente colocar, assim, da parte da CCM, da mesa, da coordenação, a gente está aberto ao diálogo constantemente, né? E nós vamos buscar esse diálogo sempre, sempre, sempre. Então a gente vai insistir no diálogo, a gente vai insistir no diálogo com o decano, a gente vai insistir com o diálogo com todo mundo, porque é a forma que a gente tem de trabalhar, né? É colocando as nossas bandeiras, fazendo os nossos atos, né? O ano passado nós fizemos um abraço, né, ao Hospital do Servidor Público, né, um negócio bem bacana, né, com apoio total das entidades da casa. Nós criamos, né, a CCM criou ao longo do tempo o Dia Estadual de Luta em Defesa do IANSP, com atos em cada regional. Nós temos a formação das comissões regionais, a ampliação das comissões municipais. Então, a gente continua fazendo nosso trabalho, né? Temos hoje a Frente Parlamentar de Defesa do IANSP, temos nossos aliados na Assembleia Legislativa, né? A deputada Bebel, que inclusive conseguiu uma emenda carimbada para o IANSP de R$100 mil, que eles já receberam e que eles ainda não prestaram contas onde foi usado o dinheiro, ou onde eles vão usar. Difícil. Não só isso, como 80 milhões também, né? Temos a deputada da Bebel, a deputada Marcialia, o deputado Janazzi, né, companheiro que está sempre nos atos aí das entidades da casa, além de outros. Caiu o som. Não, mas ele já voltou. Eu acho que ele bateu em alguma coisa, caiu o som. Então voltou? Voltou. Volta a falar. Pode falar. Fala. Repete. Você parou na deputada Marcialia. Eu não estou ouvindo. Eu não estou. Vocês me ouvem? Não, ele está travado. Eu estou ouvindo. Só ele. Então, eu não estou ouvindo o Guilherme. Vai no microfone aqui direto. Melhorou. Tá bom assim? Vai no microfone aqui no próprio computador, então. Caramba, agora até perdi o
Você estava Eu falando. estava falando da deputada Marciali. Sim, os deputados que... então, eu E agora, do Gianazzi, da tem base Marcos do Da Martins, Bebel, tudo mais. tem Isso. Roberto Da Bebel, da Felício. Martalia, do Gianazzi. Isso. Mas tem, inclusive, um deputado da base governista que conseguiu articular lá com os deputados, ou participou, para conseguir uma emendas para o IANSP, né? Era o Tenente Nascimento, se não me engano, né? Até brinquei com ele, né? Brincadeira que era parente. Né? Não virou capitão ainda. Não é parente. Mas, assim, o que eu quero mostrar é que a gente mantém esse diálogo. Né? Como a gente tinha na legislatura passada, a gente tinha conversa com o doutor Ulisses, que era do PV, né? com deputados da base governista. Gondim, de Mogi das Cruzes. Isso. Aquele outro deputado que era da região de Presidente Prudente, como é que o Bragato? Mauro Bragato. Né? Mauro Bragato. Tem uma boa relação com a CCM, historicamente tem uma boa relação com a CCM, com as comissões regionais ali daquela região. Já votou, inclusive, contra o governo a favor do IANSP, porque ele é um dos criadores lá atrás da Comissão Consultiva Mista, da PANPES, enfim, tem um histórico de luta aí. Então, pessoal, acho que assim, a gente, inclusive, Regina, a gente já tinha comentado aqui da dificuldade que a gente tem de conversa com o decano. Não sei se você conseguiu pegar esse trecho. O Moreno fez um depoimento muito importante, mostrando como é que era o relacionamento com o decano lá atrás e como é que é hoje. Né? Então, foi bem legal. Gente, são 18 horas e 32 minutos. Né? Agora, lá em Além-Mar, são mais 4 horas, né, Silvio? Isso, 22h32. 10h30. O Silvio já está na hora do Silvio ir dormir? Né? Não, imagina. Aqui vai até meia-noite, 1h da manhã, companheiro. E quando tem jogo. E os jogos do Corinthians que vão começar aqui a 1h30 da manhã? Não vale Como é que eu vou dormir com mas não adianta. Mas eu sou corintiano, eu não sou santista. Né? Tem essa diferença. Olha, mas ainda assim é desaforado. Nossa Senhora, sabia, viu? Ele não ia deixar passar. Mandou você. Gente, acho que vamos agora para a rodada final. Né? Eu vou pedir para o Silvio ir para a sua consideração final. Silvio, rapidinho agora, hein? Depois eu passo para o Moreno e aí depois eu fecho com a Regina e com a Edenilde, né? A Edenilde faz o grande finale aí para gente. Tá bom, Edenilde? Então, Silvio. Meus queridos, primeiro, mais uma vez, grato pelo convite. Para mim é sempre uma honra, um carinho, um amor. A CCM, ela virou uma... Eu não tenho como... Se um dia eu for famoso, for contar a história da minha vida, não tenho como contar a história da minha vida sem falar da CCM. Estou à disposição sempre que vocês precisarem, mesmo aqui a 8.000 quilômetros de distância. Eu continuo acompanhando a luta. Ajudei aí com o Guilherme aí na divulgação dos eventos, etc. E tal. Então, posso não estar aí próximo, mas é uma coisa que me é muito cara. Né? E aquilo que diz respeito àquilo que você acredita, que você respeita, que você... Enfim, né? Eu não vou ficar fazendo discurso. 2020, gente, eu vou dizer uma coisa séria para vocês, de quem está além-mar. Né? 2020, infelizmente, é um ano que já acabou. Né? É complicado, muita gente brinca, mas nem começou, né? Quando ia começar o ano no Brasil começa depois do Carnaval, né? Quando ia começar o ano no Brasil, isso vai acontecer no Brasil ainda, apesar das 100.000 mortes, apesar de todo o descaso governamental, de todas as bobagens que estão sendo feitas, assim, porque assim, a coisa que eu mais respondo aqui é como é que vocês elegeram programas de TV, o pessoal aqui eles batem no governo federal do Brasil e no governo federal dos Estados Unidos, dia sim e o outro também, e merecidamente, mas não vou entrar na discussão política. 2020 é um ano que, em tese, acabou. O que eu sugiro para vocês, muito humildemente, com a experiência que eu acumulei ao longo desses 19 anos de CCM, é o seguinte: eu acho que nós precisamos nos reanimar. Muita gente diz que é enxugar gelo, não é,
porque se não tivesse a CCM, com certeza não teria mais IANSP já há muito tempo, como aconteceu com o Hospital do Servidor Público Municipal em São Paulo, né? Então, assim, precisamos nos reorganizar, né? Precisamos reestudar as nossas estratégias, porque uma hora isso vai voltar ao normal. Eu não gosto da frase novo normal, porque para mim ela é desprovida de sentido. Se é novo, não é normal, se é normal, não é novo. Mas vai ser o normal com segurança, enfim, com uma nova visão dentro da normalidade. Então, o que eu sugeriria para vocês nesses 4 meses que faltam para acabar o ano, né? Que vocês reforçassem a representatividade de vocês ainda mais por meio de reuniões online, a tecnologia está aí para a gente usar e abusar mesmo, para quando chegar 2021, lógico que tem que continuar cobrando o decano, cobrando o superintendente, cobrando o HSPE, cobrando a ouvidoria, cobrando o inferno. Mas o Arte da Guerra, do Sun Tzu, né, que é um dos livros mais aí e tal, às vezes você tem que dar aquela recuada para você voltar mais fortalecido. Eu acho que esse é o momento, porque realmente é um ano que não tem mais o que você fazer. Você ainda está refém de uma condição, né, que pegou todo mundo de surpresa, e, enfim, e isso vai ter um desdobramento ao longo de muitos anos, né? E da minha parte, para encerrar mesmo, mais uma vez, obrigado. Eu tenho um carinho pela CCM total, vocês sabem disso. Estou à disposição, como disse, acompanho a luta. E quando vocês se sentirem cansados, lembre-se sempre de uma frase da professora Zilda Rauben Guerra, que foi presidente da Pampesp, desde a sua fundação até a sua morte em 2014, se não me engano. Eu poderia fazer crochê e cuidar dos meus netos, mas eu tenho muita gente passando fome, os meus velhinhos, professores que dedicaram 30, 40, 50 anos da sua vida, e é por eles que eu estou na luta. É por isso que nós estamos aqui. Beijo grande para vocês. Muito obrigado. Valeu, Silvio. Obrigado. Vou passar para o Moreno, né, para suas considerações finais. Moreno? Quero dizer obrigado, né? Obrigado à companhia do Silvio aí, de vocês aí, pela essa live, pela essa história que a gente fez. Peço desculpa a algumas pessoas que pediram para mim aqui falar de outros assuntos, mas eu acho que esses outros assuntos, acho que como você fez, a gente fez uma proposta e nós temos as outras lives que vai ser discutidos, categorias F, S, vamos supor orçamento, etc. E é mais ou menos aquilo que o Silvio falou, foi o que eu não previa que iria acontecer isso. Eu e a Ana, que é a presidente da Fiesp, a gente começou um canal Educação e Saúde do Servidor Público. Era um tipo de uma ferramenta para a gente poder estar brincando mais. Mas no fim, o que a gente está fazendo? A gente está continuando fazendo essa luta, fora essa semana que a gente tirou nessa plenária, e a gente vai continuar. Eu não parei ainda vou... Tem uma pessoa aqui que está fugindo de mim, sabe, uma tal de Regina, mas eu vou pegar ela ainda para falar comigo, porque ela está fugindo, entendeu? E outras pessoas mais. E temos mais os colegas da minha área, que também vão participar dessa luta. Quero agradecer a todos aqui, a todos também demais. Obrigado. Valeu, Moreno. Obrigado. Regina, para sua saudação final. Tá aí, Moreno. Estou fugindo não, Moreno. É que, como você vê, minha vida está corrida. Me botaram numa secretaria do jurídico e com essas transformações todas, você imagina, o funcionário público só está perdendo, então a gente vive correndo atrás de não perder mais, né? Então, são audiências, reuniões, e sempre defendendo o trabalhador e sempre defendendo o funcionalismo público do Estado de São Paulo, que se tem situação ruim, você imagina o estado mais rico, né, do Brasil, vivendo esses cortes, vivendo reforma de previdência, onde corta, agora querendo cortar a sexta parte, quinquênio, corta. Nós não tivemos aumento, nós estamos congelados há anos, está aí o professor, e isso
não tem como não dizer, porque se corta salário, corta recurso e corta recurso do IANSP. Então, você imagina que a gente tem que ficar sempre na discussão, de olhos abertos, e tentando consertar os erros do governador, que é insensível, né? Totalmente insensível. Eu sempre digo, e insisto em dizer, principalmente lá no IANSP, nas nossas assembleias, que o IANSP é nosso, e se o governador não sabe administrar, que entregue para o servidor público estadual fazer isso, porque quem é, de fato, dono do Hospital do Servidor e do IANSP é o funcionalismo público do Estado de São Paulo. Eu acho que é isso, né? E estamos aí, essa semana é comprida, e vamos estar juntos em várias discussões, e, Silvia, é um prazer, sempre um grande prazer estar junto com você. Hermes, só uma colocação rapidinho que ficou voando. Rápido. Portugal. Lisboa tem 500 mil habitantes. Lisboa, capital, tem 500 mil habitantes. Portugal inteiro, continental, mais as ilhas, Açores, Madeira, aquelas ilhas que a gente aprendeu lá na sexta série. O total da população de Portugal é de 12 milhões. É menos do que a população da cidade de São Paulo. Da cidade. Não estou falando nem da Grande São Paulo, que a Grande São Paulo é outra história. 12 milhões é o tamanho de Portugal. Saúde aqui, ela é universalizada, é o Sistema Nacional. Aqui é tudo da União, não tem estado, não tem município. A segurança é Guarda Nacional da República, a saúde é a Secretaria Nacional de Saúde. O que eles fizeram em termos de pandemia, por isso que o número de infectados aqui e mortos, nós estamos chegando a 1.800 mortos desde fevereiro, que veio antes do Brasil. Veja o disparate, né? Se você pegar, outro dia eu estava comparando Portugal com a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo já passou de 25 mil, a cidade. Sim. Aqui nós não chegamos a 1.800 mortos. O que eles fizeram na época do Covid? Eles já entraram aqui não tem, vai pedir favor. Já falaram que tem o sistema privado de saúde, que também é caro, enfim, aquela coisa lá. Já entra e fala assim, nós vamos fazer um negócio aqui, é para todo mundo. É para todo mundo? É para todo mundo. Hospital público, privado, etc. Todo mundo atendendo todo mundo, depois a gente vê quem é que paga essa conta. Com uma agravante, que foi o seguinte, o presidente de Portugal, Dr. Marcelo Rebelo, e o primeiro-ministro, doutor Antônio Costa. Aliás, só para lembrar e para deixar a gente pensar, Portugal é um país socialista, governado por socialistas, e a cidade onde eu moro, o prefeito é comunista. Ele é do Partido Comunista de Portugal. E foi coincidência, mas a camisa vermelha diz alguma coisa. O que eles fizeram? Tanto o presidente quanto o primeiro-ministro aprovaram na Assembleia da República que, por conta da pandemia, todos os estrangeiros, no qual eu me incluo, mesmo se estivessem em situação irregular, eles teriam o direito de ter o atendimento universal de saúde na região que ele mora ou... Quem quer fazer, faz. E chega que eu já falei demais. Legal, Silvio. Obrigado por depoimento. Não seria ele, né, Guilherme? Se não falasse muito, não seria ele. Ele já fez de tudo hoje aqui. Já falou do Corinthians, já falou pra caramba, já fez de tudo. Porque vocês entrevistaram o Suplicy. Eu fazendo propaganda do meu canal no YouTube. Eu imagino uma conversa sua com o Suplicy. São 5 horas de Eu não falei. Mais ou menos, né? Não, foi 1 hora. Eu falei muito pouco. Foi só Suplicy, ele pede... Boa noite. Praticamente foi para os padrões Silvio Miceli, foi o cumprimento inicial e final. Imagina, foi pequenininho. Vou passar agora para a Idenilde. Idenilde, assim, ó, Idenilde ia fazer mediação hoje. Aí deu problema no início da nossa gravação com o áudio dela, e aí ela não pôde, mas ela pôde participar bem com a gente, lembrou coisas muito importantes da questão lá de Bauru, de toda a trajetória de luta da Idenilde mesmo e dos companheiros da Comissão Regional de Bauru,
né? Lembrando pontos muito importantes aqui da nossa história. Então, Edenilde, agora a sua saudação final. Eu quero, primeiramente, né, agradecer, né, a presença do nosso companheiro Silvio, né, que é um homem de história, né, escritor, né, e eu queria perguntar para ele se ele já aprendeu a dançar o fado lá em Portugal. Né? E eu queria dizer... Eu vou comentar porque vai demorar mais meia hora. Não. E queria dizer, gente, que isso é muito importante, esse nosso bate-papo, relembrando a nossa história, quer dizer, a nossa história junto com a história do IANSP, junto com a história da CCM. Isso é maravilhoso. Eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte, junto com vocês, dessa história, né? Outro dia, eu estava aí, sabe, relembrando a minha história de vida, e eu fui buscar um monte de gente e fui encontrando e fui chamando para o Face, porque a gente é uma pessoa e nós temos história, e tem pessoas que fazem parte da história da gente. Então, eu me sinto muito, muito feliz, né? Essas lives agora, essas reuniões da gente online é muito importante, porque a partir do momento que editar, nós vamos estar passando aí para o estado inteiro, né? Para os nossos colegas, para os nossos usuários. Então, eu quero dizer, Silvio, que você foi e é ainda uma peça muito importante, que a gente tem muita satisfação em tê-lo sempre com a gente, tá? E é isso. Eu estou ficando mais velha, mas eu estou fazendo as coisas para ficar nova. Ó, acabei de fazer a cirurgia aqui dos olhos, aqui, ó. Ainda está inchado, ó. Então, eu estou fazendo de tudo para ficar mais novinha. Então, mas estamos aí. E quero dizer para você que a nossa bandeira é vermelha, sim. O IANSP é nosso e nós temos que lutar por ele. É isso aí. Uma boa noite a todos, né? Fiquem com Deus. Obrigado, Edenilde. A gente agradece bastante. E assim, como eu comentei, o depoimento do Edenilde foi muito importante, assim como do Moreno, me lembrou pontos muito importantes. E, lógico, né, a presença do internacional Silvio Miceli, né? E a Regina, se tivesse participado, a gente conseguido chegar um pouco mais cedo e enriquecer demais também esse debate. Acho que o debate foi muito legal, foi muito bom. Guilherme, muito bom. Oi, fala, Edenilde. Deixa eu falar uma coisa para o Silvio. Ô, Silvio, colocaram agora um cara do PMDB aqui no SEAMA, um senhor que ele é do PMDB, professor também, aqui no SEAMA de Bauru. E eu levei um livro teu, porque eu só tinha... Não, eu levei um livro teu, que eu só tinha um aqui em casa, e eu apresentei para ele saber um pouco mais da história do IANSP e da CCM. Fez muito bem. Bom, gente, isso. Agradeço. Deixa eu só, é rapidinho mesmo. Eu ainda não tive tempo de me organizar. Não, é rapidinho. Eu não tive ainda tempo de me organizar, mas vou reestruturar o site. É que o Adailton está me enrolando, mas eu quero reestruturar meu site. Eu quero colocar os 2 livros para download. Eu tenho, obviamente, o material. E hoje, com a tecnologia, o pessoal baixa em PDF. Quem quiser imprimir, tem impressão sob demanda, né? Mas eu pretendo ver se até o final do ano eu coloco lá os 2 livros para download, porque realmente é um registro histórico da nossa luta, da luta do IANSP, enfim. Tá bom? Obrigado. Valeu, então, Silvio. Gente, eu vou, então, encerrar, agradecer a presença de todos, do Moreno, que é do Sindicato POSP, coordenador da capital, Silvio Miceli, o Internacional, e Edenilde, também do Sindicato dos Professores, professora da rede pública, a Regina, que é do Sindicato de Saúde, que é trabalhadora do Hospital do Servidor Público Estadual. E eu, né? Estou aqui na coordenação, na presidência da CCM, Guilherme Nascimento, também professor da rede pública, representando o CAPESP, o Centro Associativo dos Profissionais do Ensino do Estado de São Paulo. Aos usuários que nos acompanharam, muito obrigado. E amanhã tem mais. Amanhã, às 5 da tarde, o tema é pandemia,
Funcionalismo e o IANSP, com a presença do José Gozzi, do Linneu, do Fábio do Jabá. Oi? Fábio Jabá. Fábio Jabá. José Gozzi, Linneu e Fábio Jabá. Quem vem pela POS Moreno? A Bebel ou o Fábio? Eu acho que é Bebel, porque eu olhei lá no documento lá. Já está Bebel. Entendeu? Então tá. Então a gente vai ter a Bebel na quarta. E na quinta vamos ter Bebel de novo na frente parlamentar da defesa do IANSP. Aí pessoal, vocês vão ver quem é que fala. Gozzi, Linneu e Jabá. Eu falei pro pessoal da quarta e quinta-feira que era 1 hora de live. Vamos ver o que vai dar. 1 hora para cada um. 1 hora para cada Gente, um. É um pequeno obrigado. Um abração para todos. Um abração para todo mundo. Ó. E 2%. Valeu, gente. Obrigado. Já. Beijo grande. 2%. Abraço. Isso aí, Já. 2% já sempre. Não, encerrando a gravação. Então, não podemos esmorecer jamais. Firme na luta, pessoal. Firme na luta. É isso aí. Um abraço. Firme na luta. Sim. Gente, obrigado a todo mundo. Acabou, vou fechar né? a sala, tá bom? Qualquer coisa, agora a gente conversa rapidinho aqui pelo Zap, que tá na hora da janta. Então vamos lá. Tchau, 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 tchau. Abração. Um abração. Vou fechar aqui. Tchau, tchau.